Olá, amigos! Que alegria nós nos reunirmos para darmos continuidade ao podcast Fala Animal, para juntos compreendermos melhor as diretrizes que a doutrina espírita nos traz. Quando nós começamos a caminhada pela linha do conhecimento que nos traz o Consolador Prometido, na verdade buscamos respostas. Desejamos com fervor, traçar um caminho de compreensão, abrir as portas para a nossa evolução e, sem dúvida nenhuma, em se tratando da Associação Espírita de Amigos dos Animais, traçar um caminho de expansão da consciência que permita, o quanto antes, colaborando com as obras do Mestre Jesus, encerrar o sofrimento pelo qual passam os animais em nossa mãe terra, sob o jugo da incompreensão humana. Meus amigos, somos constantemente, então, surpreendidos pelas respostas que a doutrina espírita nos oferece. Por muitas vezes, no estudo da evolução da alma, vamos de encontro ao âmago da criação divina e, consequentemente, construímos uma ligação com Deus a partir da compreensão do amor que verte do mais alto sobre todos os espíritos na Terra. Somos então capazes de iniciar uma conexão com esta rede de amor, fraternidade, solidariedade, esperança que já existe sobre a Terra, em nosso cotidiano, na rotina material, envoltos pela vida da sociedade na qual estamos inseridos e no nosso próprio estágio de evolução. Por muitas vezes nós nos perdemos destes caminhos espirituais que ainda são novos, que ainda estão adentrando pelos olhos, pelos ouvidos, pela mente, para irradiar-se sobre o coração, para tornarem-se sabedoria à medida que nós formos nos aprofundando, exercitando os caminhos da aplicação do conhecimento. Ao longo da estrada que nós temos traçado juntos, temos ido ao encontro de nosso Mestre Jesus. E algo se tornou muito claro para todos nós, nítido. Algo que Kardec coloca diante de nós logo no início de todos os caminhos construídos na codificação espírita. Jesus é o pilar do Consolador Prometido, o Mestre, é o pilar de todas as estruturas que regem o planeta Terra. E a sua voz ecoa através dos ensinamentos da doutrina espírita. Não é à toa que nos sentimos tão albergados quando estamos junto às lições do Mestre. Não é à toa que nos sentimos acolhidos quando na prece sincera, quando no passe, quando no pensamento voltado a Jesus. É que a rede de amor, construída pela imensa misericórdia, pela imensa bondade, pelo infinito amor, pela compaixão inalcançável do Mestre Jesus, chega até nós. Meus amigos, quando nós buscamos as respostas, bastam a chegar para nós caminhos que permitirão a cada um de nós construir a própria estrada de evolução. Muitas vezes, nos analisando, temos dificuldade de perceber o quanto evoluímos, acostumados inclusive a reconhecer em nós mesmos, em nossos pensamentos, muitas vezes em desequilíbrio e distantes das leis divinas, em nossas emoções que se alteram, e quantas vezes perdemos até o controle mesmo destas emoções, nossos sentimentos, os equívocos que cometemos.
não percebemos ainda os passos que já demos em nossa própria evolução. Precisamos aprender a olhar para trás e nos perceber antes, a fim de que tenhamos o estímulo necessário para caminhar mais para frente e entender que somos sim capazes de irradiar o Evangelho de Jesus ao nosso redor, pouco a pouco, parte a parte, partícula a partícula mesmo. No entanto, somos sempre bem recebidos como os aprendizes da caridade. Nós iniciamos desde a semana passada o estudo do livro Evolução em Dois Mundos. Hoje falaremos sobre o texto de André Luiz, em que ele nos fala um pouco do que o levou a trazer estas páginas iluminadas ao nosso conhecimento. Ele nos traça caminhos da época em que o livro foi psicografado, em 1958. No entanto, somos surpreendidos como aquelas frases que ali estão e que nós agora adentraremos são tão atuais. Meus amigos, este livro é um tesouro para a nossa paz. Ele é um tesouro para a conquista da plenitude. Ele é um tesouro para a conquista da alegria. Porque, compreendendo como chegamos até aqui, temos a chave para saber como podemos continuar. E para nós que amamos os animais, este livro é uma célula aberta da voz deles para nós. Sejam bem-vindos, amigos, ao podcast Fala Animal. Vamos juntos dar continuidade ao nosso estudo. Desta vez ouvindo André Luiz. Semana passada nós ouvimos Emmanuel. Desta vez começaremos ouvindo André Luiz e compreendendo as portas que se abrem para todos nós. Olá a todos, mais uma vez estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Vamos iniciar agora a nota ao leitor. Ajustadas a supremo conforto no oceano das facilidades materiais, não se forram as criaturas humanas contra os pesares da solidão e da angústia. Nesse navio prodigioso, a que chamamos civilização, estruturado em largueza de conhecimento e primor de técnica, instalam-se os homens, demandando o porto que já alcançamos pelo impulso da morte. Contudo, isso não impede regressemos ao bojo da nave imponente para aleitar o ânimo dos viajores, nossos irmãos, com passaporte imprescritível para o mesmo país da verdade que os espera amanhã, quanto ontem nos aguardava. E voltamos porque a suntuosidade da embarcação não está livre do nevoeiro da ignorância a lhe facilitar a incursão entre os rochedos do crime, nem segura contra a violência das tempestades que lhe convulsionam a organização e ameaçam a estrutura. Realmente, dentro dela, atingimos luminosa culminância no setor da cultura, em tudo o que tange a proteção da vida física. Eu gostaria de fazer um comentário à parte, realçando o fato de André Luiz ser poeta. Então ele inicia com uma verdadeira poesia, os primeiros parágrafos da nota que ele traz para nós, né? Uma poesia que nos exige um parar. Nós precisamos parar, ler o parágrafo, ler um outro parágrafo, compreender mais a fundo qual o chamamento que ele está nos fazendo. Então ele fala, olha, eu vou trazer isso para a nossa realidade atual, para este ano que nós estamos vivendo, iniciando em 2022. Ele fala que nós estamos, ajustados ao supremo conforto. Nós estamos ajustados à realidade que nós vivemos hoje. Então nós estamos ajustados, por exemplo, neste momento a viver numa ampla rede de comunicação. Nós estamos ajustados ao conforto da luz elétrica, da água. Nós estamos ajustados ao conforto da internet. Nós que estamos aqui fazendo podcast, estamos inclusive nos utilizando destes
novos meios que nos permitem falar com pessoas do mundo inteiro e trazer esses estudos que nós fazemos para nós e junto com vocês, de maneira que se revele de maneira mais clara, de forma mais clara, os caminhos da evolução, da consciência e aquelas verdades que nós tanto tempo buscamos saber, que tanto tentamos compreender, trazendo as bases daquilo que nós observamos, junto às respostas que os espíritos nos dão. Quantas vezes não buscamos os centros espíritas tentando de alguma forma que os espíritos nos falem alguma coisa, às vezes sobre a nossa vida cotidiana, sobre a nossa rotina, porque ainda não reconhecemos que eles falam conosco o tempo inteiro, através do Evangelho, daquelas linhas sublimes de amor, daquelas palavras que irradiam a paz, a esperança, a força, a fé, a compreensão do que nos ocorre. Em livros como esse que nós começamos a estudar, onde as respostas nos são passadas, a compreensão do que ocorre, por que nos ocorre, e firmemente, claramente, de para onde nós vamos e como isto tudo vai passar. André Luiz nos esclarece inicialmente que nós estamos acostumados aos confortos materiais que a vida nos traz ao nosso cotidiano, à nossa rotina. Nós adentramos esta rotina, nós aproveitamos tudo que esta rotina nos traz e nós precisamos aproveitar. No entanto, esquecemos constantemente que fatidicamente chegará o dia que retornaremos à pátria espiritual. Em nossa vida cotidiana, nós nos esquecemos que nós vivemos momentos passageiros, na verdade, momentos rápidos, quando comparamos a vida eterna que nós realmente estamos destinados. Nós nos acostumamos tanto com a vida na Terra que esquecemos que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. E, se não tivermos firmes diretrizes a nos conduzir, podemos realmente nos perder naquilo que é a matéria, que é simples instrumento para a nossa evolução. Nós podemos nos apegar tanto a tudo isso, que nos perdemos pela porta larga das facilidades materiais, esquecidos absolutamente dos caminhos espirituais, para os quais seremos chamados sem dúvida nenhuma. E uma colocação interessante que o André Luiz faz no início deste texto, que nós tivemos agora a oportunidade de ouvir, é que ele diz o seguinte, olha: isso não nos impede regressemos ao bojo da nave imponente, para alertar o ânimo dos viajores nossos irmãos. Então ele diz o seguinte, que o fato de nós estarmos acostumados à vida material, às facilidades que nós temos hoje, e na verdade não somente acostumados, ajustados, mas vivendo mentalmente, emocionalmente, a vida da matéria como um todo, quando não completamente, quase completamente, esquecendo da verdadeira vida, que é a vida do Espírito, eles não nos esquecem aqui. É isso que ele está dizendo. Então, apesar de nós estarmos vivendo assim, ele nos diz, olha, isso não nos impede de regressarmos a este caminho que vocês se encontram para alertar o ânimo de vocês, nossos irmãos, com passaporte imprescritível para o mesmo país da verdade que os espera amanhã, quanto ontem nos aguardava. Então ele está dizendo, nós já adentramos a pátria do Espírito e retornamos para lembrar a vocês que estão mergulhados nas facilidades da vida terrestre, que estão mergulhados nas facilidades materiais, esquecidos da vida espiritual, que vocês retornarão à vida do Espírito, para ensiná-los que caminhos fazer, para que quando este retorno inevitável ocorra, ele seja o melhor possível, para que o retorno seja uma libertação, não um aprisionamento da nossa própria consciência. É disso que se trata este estudo que nós iremos fazer, meus amigos. Importantíssimo que nós comecemos a tomar atenção para isso. Muitas vezes nós estamos acostumados e realmente é mais gostoso. Nós nos acostumamos com livros que são romanceados,
Nós nos acostumamos, por exemplo, com os documentários que trazem imagens. Nós estamos acostumados com a rapidez que a nossa vida atual nos traz, com a rapidez da velocidade da informação. Esquecidos da necessidade de adquirir a verdadeira sabedoria. Se não prestarmos atenção, ao invés de utilizarmos tudo que a matéria nos traz como instrumentos de evolução e aproveitarmos ao máximo a quantidade de informações que nós temos, nós corremos o risco de mergulhar na impaciência, na ignorância e nos deixar levar pelas egrégoras construídas por todos estes caminhos da velocidade de informação e nos perdermos nos convites para os caminhos distantes das leis divinas. Sabemos equilibrar a circulação do sangue para garantir a segurança do ciclo cardíaco, mas ignoramos como libertar o coração do cárcere de sombras em que jaz, muitas vezes, mergulhado na poça das lágrimas, quando não seja algemado aos monstros da delinquência. Identificamos a neurite óptica com eliminação progressiva dos campos visuais e medicamo-la com a vantagem possível na preservação dos olhos. Entretanto, desconhecemos como arrancar a visão às trevas do espírito. Ofertamos braços e pernas artificiais aos mutilados, contudo, somos francamente incapazes de remediar as lesões do sentimento. Interferimos com vasta margem de êxito nos processos patológicos das células nervosas, auscultando as deficiências de vitaminas e enzimas que ocasionam a diminuição da taxa metabólica do cérebro. Todavia, estamos inabilitados a qualquer anulação das síndromes espirituais de aflição e desespero que agravam a psicastenia e a loucura. Achamo-nos convictos de que a hidrocefalia congênita provém da acumulação indébita do líquido cefalorraquidiano, impondo dilatação no espaço por ele mesmo ocupado na província intracraniana. No entanto, não percebemos a causa fundamental que a provoca. Ainda assim, não voltamos para confabular com aqueles que se sintam acomodados ao desequilíbrio. Retornamos à convivência dos que contemplam o horizonte entre a inquietação e a fadiga, perguntando, em pranto, sobre o fim da viagem. De espírito voltado para eles, os torturados do coração e da inteligência, aspiramos a escrever um livro simples, porque a evolução da alma nos dois planos, interligados no berço e no túmulo, nos quais se nos entretece a senda para Deus. Notas em que o despretensioso médico desencarnado que somos, tomando para alicerce de suas observações o material básico já conquistado pela própria ciência terrestre, material por vezes colhidos em obras de respeitáveis estudiosos, pudesse algo dizer do corpo espiritual, em cujas células sutis a nossa própria vontade situa as causas de nosso destino sobre a terra. Páginas em que conseguíssemos aliar o conceito rígido da ciência, compreensivelmente armada contra todas as afirmações que não possa esposar pela experimentação fria, e a mensagem consoladora do Evangelho de Jesus Cristo, de que o Espiritismo contemporâneo se faz o mais alto representante na atualidade do mundo. Um pequeno conjunto de definições sintéticas sobre nossa própria alma imortal em face do universo. Todavia, para tal empreendimento, carecíamos de instrumentação mais ampla, motivo pelo qual nos utilizamos de dois médiuns diferentes, em lugares distintos, dois corações amigos que se prontificaram a receber-nos os textos humildes, dos quais se compõe a nossa apagada oferta. Foi assim, meu amigo, que este livro nasceu por missiva de irmão aos irmãos que lutam e choram.
Se não sentes o frio da noite sobre o revolto mar das provações humanas, entorpecido na ilusão que te faz escarnecer da própria verdade, nossa lembrança em tuas mãos traz errado endereço. Mas, se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco. Estudemos a rota de nossa multimilenária romagem no tempo para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar em morredouro na eternidade e, acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. André Luiz, Uberaba, Minas Gerais, 23 de julho de 1958. É interessante, eu volto a repetir, que esse livro foi lançado em 1958, né? Mas, até hoje, a ciência evoluiu muito, a medicina evoluiu muito, nós temos acessos a diagnósticos inimagináveis naquela época, nós temos acesso, inclusive, a conhecimentos sobre o cérebro humano, sobre a fisiologia humana, sobre a fisiologia dos animais, sobre o pensamento dos animais, sobre a consciência dos animais. Nós evoluímos muito nesse sentido do ponto de vista científico e, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista filosófico que nós estamos aqui discutindo, se não haveria a Associação Espírita de Amigos dos Animais, se não haveria os estudos que nós fazemos hoje sobre a alma dos animais, nós não estaríamos estudando física quântica. E aliando isso aos conhecimentos espirituais, houve um grande caminho de evolução. No entanto, olhando a Terra como um todo, as angústias que dominam a população terrestre, as expiações que nós temos passado, principalmente ao longo dos últimos anos, as dificuldades que têm nos colocado em provação, nós vemos que muitas respostas nós ainda não encontramos. Os tormentos das depressões, das síndromes bipolares, das esquizofrenias, dos quadros psicopatológicos, que todos nós apresentamos num grau mais leve, num grau mais acentuado, num grau muito grave, as obsessões intensas que assolam a humanidade como um todo, os processos de vampirismo que nós temos estudado, que se alastram sobre a Terra como um todo, nos demonstra quanto nós ainda precisamos da resposta que vem do mais alto. Por mais que tenhamos evoluído intelectualmente, é infinitamente necessário que as respostas dos caminhos da evolução espiritual equilibrem esta balança, nos permitindo compreender, sob a luz do mais alto, as conquistas que nós fizemos e de que forma utilizar o conhecimento que adquirimos para que não nos percamos cada vez mais pelas estradas da impiedade, da crueldade, do materialismo, da ambição, do egoísmo e do orgulho, nos distanciando do verdadeiro amor, da paz que nós tanto buscamos. Porque, meus amigos, nós estamos buscando essa paz na vida da matéria, equivocados sobre as realizações espirituais, numa ânsia que nunca se encerra, porque nada que conquistemos materialmente, sem a mesma porta, no mesmo equilíbrio da conquista espiritual, vai satisfazer nossos corações. Tudo que a vida material nos oferece deve ser ponte para a vida espiritual. Por isso nos disse o Mestre Jesus: buscai primeiro o reino dos céus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Assim, meus amigos, sem dúvida nenhuma, diante do momento que nós vivemos atualmente, precisamos do Evangelho de Jesus. O Mestre nos traz as respostas. Ele nos traz as respostas, inclusive através da doutrina espírita.
nós abrimos as portas para as conquistas espirituais. Que bom que nós podemos ter acesso a todas estas informações e nos tornar multiplicadores destas informações. Quando André Luiz nos traz páginas em que conseguimos aliar o conceito rígido da ciência, compreensivelmente armada contra todas as afirmações que não possa esposar pela experimentação fria, e a mensagem consoladora do Evangelho de Jesus Cristo, de que o Espiritismo contemporâneo se faz o mais alto representante na atualidade do mundo. É disso que se trata a evolução em dois mundos. A união do conhecimento da ciência com a união da constituição divina que é o Evangelho de Jesus. Unindo o conhecimento que o homem já adquiriu. As diretrizes do governador do planeta, abre-se uma porta definitiva de uma única ciência, a ciência da vida que coordena a consciência, a evolução, a conquista da paz, a ciência que permite traçarmos caminhos lógicos através da fé, para que a estrada da luz se faça para cada um de nós individualmente e para a Terra como um todo. É disso que se trata evolução em dois mundos. É um convite à ciência espiritual, utilizando-se do conhecimento que nós já temos. É um convite ao amor ao próximo, através da lógica. É um convite ao exercício do perdão, através da fé, através da compreensão da mente e da sabedoria do coração. André Luiz continua um pequeno conjunto de definições sintéticas sobre nossa própria alma imortal em face do universo. Definições que permitem compreendamos a nós mesmos como chegamos até aqui e como podemos nos libertar. Imaginemos, meus amigos, um caminho em que nós realmente estejamos em paz. Vamos nos dar a oportunidade de respirar profundamente por um momento e utilizar de uma das capacidades mais belas que nos permite a fase de humanidade, a cocriação em estágio menor, a utilização da mente para plasmar o futuro e já vivenciar, a partir de agora, um pouco em nossa mente, um planeta de regeneração. Imaginemos, meus amigos, uma terra em que não haja violência, uma terra em que não haja corrupção, uma terra onde a honestidade seja o comportamento básico, desde o maior até o menor. Uma terra onde a humanidade se preocupa em reconstruir o que foi destruído do planeta, unida como um todo pelo sentimento de compaixão, misericórdia e amor. Uma terra em que as leis divinas possam reger as leis humanas. Uma terra onde haja, sim, uma preocupação constante em servir a Deus, a compreender sobre si mesmo. Uma humanidade dedicada, individual e coletivamente, à reforma íntima. Uma terra em que os animais estejam livres, em que não temam o homem, não sejam explorados, mas em que a humanidade se preocupe em como auxiliá-los em seu processo de evolução. Em que a consciência humana tenha absorvido a verdade de que os animais têm consciência, inteligência, emoções, sentimentos, livre-arbítrio. Uma terra em que todos se dedicam à conquista da paz espiritual. Não há guerra, não há fome, não há miséria. Onde a prática do perdão seja uma realidade.
onde o esforço em combater o orgulho e o egoísmo seja uma verdade. Imagine, meus amigos, esta terra é a regeneração. É para este caminho que nos convida André Luiz, através do livro Evolução em 2 Mundos, para que as respostas da lógica, da razão, possam ir de encontro às palavras do Mestre. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave meu jugo e leve meu fardo. Vamos seguir juntos, companheiros de estado evolutivo, aprendendo com André Luiz, agradecendo a Jesus a oportunidade da construção da paz. Deixamos aqui o abraço sincero de todos os voluntários da SEAMA e pedimos ao Mestre que nos acompanhe nesta jornada. Até a semana que vem.